E aí, galera, estudando muito pro vestibular? Vamos para mais uma aula de crase, esse assunto que é tão temido, mas que é muito fácil, tá bom? Vocês precisam ser leitores atentos, porque em outra aula eu já falei isso. Pensa você tá lendo um livro lá pro vestibular. Quantas crases você acha numa folha? Uma? Nenhuma? Então quer dizer que são regras muito específicas. São casos raros, certo? Você não encontra crase à torta e à direito. Então você precisa prestar atenção. Ser um leitor atento vai ajudá-lo a reconhecer os casos de crase, certo? Então, fique atento, acesse o nosso site, siga as redes sociais, dá um like lá, curte lá, ok? E na área de PDF tem uma série de exercícios sobre crase. Imprima, faça, pegue o gabarito comentado, porque lá tenho certeza que você vai conseguir tirar as suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Eu coloquei mais um slide, eu falei que eu fiz igual o Jack Stripador, né? Por partes. Aqui eu fiz regras, onde usar a crase, termos determinantes, tudo direitinho, separadinho para ficar fácil, tá? Para não ficar aquela aula de meia hora que você vai cansar, quando chegar nos 15 minutos você já perdeu tudo, certo? Então são aulas bem curtinhas, tire as suas dúvidas, certo? Tá, ficou com dúvida? Lembrando, volte à aula, assista novamente. Então agora nós vamos para a crase onde usar. Então vamos lá. Diante de nomes femininos que admitem artigo. Vamos lembrar? A crase é a única parte feminina da gramática. Todo o resto da gramática é machista, ou seja, prevalece o masculino, certo? Então, só aqui tem que aproveitar, né? Só aqui que eu aproveito a parte feminina da gramática, que é a crase, certo? Olha lá. Quando eu for a algum lugar, estado, país, cidade, município, o que vocês quiserem, tá? Então, foram à Itália. Quem vai a algum lugar. Eu falo, a Itália é linda. Olha lá, a palavra Itália aceita o artigo, certo? Juntei. Quando eu tiver dúvida, se você vai para um lugar e tem dúvida, volta. É isso mesmo, volta do lugar. Voltaram da Itália, não é assim que a gente fala? Ó, da Itália é D mais A. Então, o que você vai perceber? Eu fui, tenho dúvida, volta. Ok? Então, voltei fui a. Deu certo. Fui a Madrid, voltei de Madrid. Tá vendo que Madrid não aceita a crase? Por quê? Porque a palavra Madrid não aceita artigo. Eu falo, Madrid é linda. A Itália é linda. Eu não falo a Madrid é linda, certo? Então é por esse motivo, quando a palavra, o substantivo, ele não aceitar o artigo, eu não posso usar a crase. Lembra, a crase tem que juntar os dois as, a preposição e o artigo, ok? Diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Então, essa regra vocês já viram em outra aula, que é o quê? Referiu-se. Referiu-se a algo. A quê? Ó, aqui, ó. Aqui tem um azinho, né? Aquele. Para não ficar com eco, certo? Apesar de, você já percebeu que quando nós falamos nós lemos essa oração, a gente fala com eco? Ó, referiu-se àquele livro. Ó, você fala, àquele. Você fala meio dando um soquinho, né? Por quê? Porque tem um A que está vindo do verbo e o outro A que já compõe a palavra aquele, tá? O pronome demonstrativo aquele. Aí você vai me perguntar, Simone, mas aquele é uma palavra masculina. Você não falou que é só com feminina? Então, aqui vai acontecer que, porque aqui tem esse A, juntei, eu acabo tendo que pôr para não ficar essa questão do eco, da cacofonia, certo? Esse A. Beleza? Então, é um caso, sim, é a palavra masculina que aceita a crase, que vai acabar juntando aqui o azinho. Ninguém fez referência àquela edição. Aí aqui não tem problema, né?
porque já é feminino. Então, referência, um azinho que tá vindo daqui, certo? Aí, ficou. Tudo bem? Juntei, formei aqui. Dirigiu-se àquilo que o incomodava. Mesma coisa, dirigiu-se a algo, a que? Aqui, ó, o azinho. Juntei, crase. Tudo bem? Então, aquele, aquela e aquilo, que são pronomes demonstrativos, aceitam crase desde que esse a preposição venha do verbo. Próximo. Diante de pronomes possessivos em referência a substantivo oculto. Dirigiu-se à minha casa e não à sua. Perceberam que está oculto? Dirigiu-se à minha casa. Não dirigiram-se à sua. Ou não dirigiu-se à sua. É como se eu tivesse duas vezes a mesma oração, por isso que segue a mesma regra, certo? Então, ó, dirigiu-se à minha casa, sua casa. Eu posso falar a minha casa, então o pronome aceita o artigo, a sua casa, a tua casa, tudo bem? O importante é que sempre a palavra, né, o termo determinado aceite o artigo, certo? Eu preciso ter a aceitação do artigo. E eu preciso da preposição vindo do termo determinante, certo? Então, ó, eu tenho esse a que está vindo do verbo, a minha casa, a sua casa. Juntei, ó lá, juntei, certo? Depois, diante de expressões pronominais, a qual e as quais. A gente também já viu isso, né? Essa expressão pronominal substitui o quê? Um termo feminino. Quem? Compareceram mulheres. Quais mulheres? As quais ofereceram flores. Então, as mulheres receberam as flores. Então, ofereceram o quê? Flores. A quem? As mulheres. Então, eu tenho a preposição e a expressão aqui. Essa expressão possui um as. Juntei as duas, crase. Tudo bem? Diante da redução das expressões, a moda de, a maneira de. Isso a gente fala sempre, né? Vocês perceberam? Aqui é uma expressão. Eu não tenho determinante, tá? É a expressão que está mandando você colocar a crase. Já sei o que vocês estão pensando. Tinha que ser língua portuguesa, que tem uma regra, que tem a exceção, que tem uma regra dentro da outra regra. Gente, normal, tá? Pode se preparar, porque é tudo assim. Tudo assim. Então aqui eu não preciso do termo determinante. O termo já está determinado com crase. Então, olha lá. Escreve a maneira de Luiz de Camões. Não tem o a que vai, a que vem, vem de um, vai de outro. Não tem nada disso. Bife à milanesa. Bife à moda milanesa. Gente, não tem o que... Ó, é tipo assim. Aceita que dói menos, tá? É isso aí mesmo. Então, eu tô escondendo esse azinho aqui, ó. Essa crase aqui tá escondendo as expressões. Certo? Depois, locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas formadas por substantivos femininos. Noite é feminino, vezes é feminino, direita, claras, 3 horas, esquerda, o que vocês quiserem. À noite, à tarde, também. Às vezes, à direita, às claras, às 3 horas. Lembra aquele exemplo? Você vai assim para uma loja, aí tem à vista e a prazo. Qual tem crase? 3 segundos. 1, 2, 3. Respondeu? Qual tem? À vista ou a prazo? Já sei. Os dois. Nenhum. Ai, Simone, se eu for escrever, ou eu ponho nos dois ou eu ponho nenhum, né? Um monte de gente me fala isso, tudo bem? Fique tranquilo. Pensa. À vista. Vista, expressão feminina. E prazo.
Eu não falo o prazo de pagamento? Expressão masculina. Então, à vista tem, a prazo não tem. Então, se você chegar numa loja e tiver escrito errado, você fala assim, eu preciso de um desconto. Por quê? Porque você está tendo o desprazer de ler errado a expressão, certo? Tá, já sei que vocês estão pensando, se você for à loja e tiver errado, você vai corrigir? Então, gente, eu tento me segurar, mas eu nunca consigo. Eu sempre chamo alguém, assim, pra conversar, tals, e pumba, falo que tá errado, certo? A gente não pode deixar as coisas escritas errada em público, principalmente, certo? Tudo bem, já sei, você tá me chamando de chata. Sou mesmo, sou chata mesmo, mas não deixo que fique errado, ok? Vamos lá. 7ª, diante da palavra distância ser determinada. Olha lá, outro ciricutico. Estavam à distância de 10 metros. Por que está determinada? Estavam à distância, que distância? De 10 metros. Embaixo. Seguiram-me a distância. Não está determinando, então não tem crase. É isso mesmo, gente. Tá? Já sabe, né? Qual é a expressão? Aceita que dói menos? É assim, tá? Então, se tiver determinado, crase. Se não tiver determinado, não tem crase. É uma expressão, certo? Então, não tem o que falar. Não é o a que vai ou a que vem. Diante do numeral uma, irei vê-la a 1h. Ok? Esse daqui todo mundo põe em crase, né? Esse aqui não tem problema, certo? Depois, casos facultativos. O que é um caso facultativo? Que você pode ou não usar, certo? É ótimo, porque você nunca erra. Dirigiu-se a. Quem se dirige a algum lugar ou a alguém. Dirigiu-se à minha casa, certo? Então, aqui eu posso colocar a crase ou eu posso deixar o azinho sozinho aqui. O a preposição e o a artigo, certo? Ó, é o a do minha e o a do dirigiu-se, certo? Então, cuidado com isso. Então, ó, antes de pronomes possessivos com substantivo expresso. Aqui. Então, eu tenho minha, o pronome possessivo, substantivo expresso, casa, que também é feminino, certo? Então, precisa tomar cuidado com isso. As alusões eram feitas à maricota. Então, antes de nome próprio feminino. O que vai acontecer? Gente, eu coloquei maricota porque se eu colocar Mariana, aí minha aluna que chama Maria Carolina vai falar, por que você pôs Mariana, não pôs Maria Carolina? Entendeu? Então, eu não tive aluna maricota. Então, é a maricota que tá aqui, porque senão algum aluno vai me cobrar que eu não coloquei o nome dele. Você colocou do fulano, colocou do cicrano. Você não gosta mais de mim. Já sabe, né? Então, as alusões eram feitas à maricota. É a mesma coisa da minha casa, da regra anterior. Eu posso colocar crase ou posso colocar só a preposição, certo? Aí vai ficar um azinho aqui, sem crase, certo? Tranquilo, né? Bom, expressões com crase. Isso daqui eu coloquei para vocês terem tipo decoreba. Decoreba, tá? Por quê? Porque é a expressão que tem crase. Não importa quem tá antes, quem tá depois. Tá, tem crase, acabou, fim. Certo? Então, olha lá. As avessas, as boas, as cegas, as costas, as dúzias, as escondidas, as escuras, as gargalhadas, as ocultas, as pressas, as custas de, devido a disparada, à espera de, a espreita, opa, olha o que eu achei aqui, uma falha de digitação. A maneira de, a medida que, a mercê de, a míngua, a parte, a procura de, a proporção que, quanto a queima-roupa, a risca, a semelhança de, a solta, a surdina, à toa, à tona, a uma, à vista. Vocês viram que não tem a prazo, né? Lembra? Masculino. Observação. Devido a, quanto a, são expressões com crase se precederem palavras femininas.
Então, eu preciso de uma palavra feminina aqui na frente, tá? Uma palavra feminina que aceite artigo, tudo bem? Então, esse azinho aqui funciona como preposição. Então, se aqui logo tiver devido à sua falta, eu não assisti a aula. Então, devido à sua, olha lá, feminino, falta, tudo feminino, põe o crase. Quanto à sua resposta, resposta, feminino, crase. Tudo bem? Tranquilo? Bom, todas essas expressões, todas essas regras específicas de uso de crase, acesse o PDF com os exercícios e gabarito comentado. Você precisa fazer o quê? Assista novamente essa aula, faça os exercícios com calma, preste atenção. Por que está tendo crase? Por que a resposta? Você colocou letra D. Por que a resposta é A? Observe que se você errou, é muito legal você errar e você tentar achar a resposta da questão que seria certa, certo? Da alternativa correta. É assim que a gente aprende, tá? Ou, melhor ainda, se você quiser pegar e analisar todas as 5 alternativas, por que é a B? Por que não é a C? Por que não é a D? Por que não é a E? Por que não é a A? Aí você aprende, certo? Então, fique atento, acesse o nosso site, siga as redes sociais, fique atento quando houver lives, porque a live é temática, certo? Quando tiver a live, se você ainda tiver dúvida, aproveite para tirar sua dúvida, certo? Então, vem pro Galera Nota 1000 e prepare-se para o melhor resultado da sua vida. Beijão, até a próxima aula.